Porque realmente você tem sofrido demais com as consequências do que não tem sido reajustado de acordo, né, professor? Olha, no final da década de 70, eu vou citar uma questão particular, eu fiz concurso para dar aula na prefeitura de Belo Horizonte. Escolhi o Colégio São Cristóvão Municipal. Eu entrei na sala, as alunas, no caso era curso normal, formação de professor, elas se levantavam. Normal superior, né? Não. Elas se levantavam quando o professor entrava e faziam oração, aí iniciava a aula. Isso na escola pública? Escola pública, Colégio Municipal São Cristóvão, em 1979. Hoje você sofre agressão, desrespeito da hora que você entra na sala até a hora que você sai. O professor não está tendo esse reconhecimento social da importância dele e nem o salarial. Então, realmente não há estímulo, mas nós temos ainda muitos professores comprometidos, que têm essa vontade de trabalhar, que tem isso como uma forma de vida. Não, aliás, para ser professor hoje é só por amor, viu? É só por amor que você... porque senão você não sobrevive. Agora a gente vem lutando há muitos anos. Eu, por exemplo, estou há 30 anos nessa luta sindical, professor, inclusive formando outros professores na área de matemática. Eu continuo acreditando que a gente tem que lutar e que vale a pena e temos que insistir. E esse assunto não é só de professor, claro, é de toda a sociedade. Toda a sociedade. Porque toda a sociedade passa na mudança. E não é só dos professores das escolas particulares, é de todos os professores de todas as escolas. Né? Inclusive os da prefeitura estão em greve e reivindicam, além do salário, essas condições de trabalho. Que estão piores, inclusive, do que a dos professores particulares, né, num certo até sentido. difícil dizer qual que está pior. Porque na rede municipal aqui, Desculpa, tá quando você olha a propaganda, parece que está ótimo. Não, aliás, essa propaganda, eu falei para a Luciana aqui, eu nunca vi como as propagandas do governo fazem a gente imaginar um estado, uma cidade do outro mundo. Tá porque céu, tudo o governo está fazendo. Isso é o pessoal do marketing, é bom nisso. É o Lucas, o nosso aniversário. Eles investem no marketing e esquecem de investir Mas vai dentro de uma escola municipal, você encontra uma boa estrutura, prédio, ginásio, biblioteca. Na maioria das vezes, nem em todos os casos, né? Mais ou menos. Mas encontra essa coisa da aula de reforço. Isso é uma farsa, não existe. Eu sou professor da rede, aposentei recentemente. Você não encontra um nível de ensino adequado. Você vê os alunos sem, como até foi dito, que não sabem nem escrever, nem ler. O ensino de matemática, por exemplo, a média de desempenho do aluno brasileiro está 11% de bom desempenho em matemática. E na língua portuguesa, pouquinho mais do que isso. Então, quando se vê uma propaganda dessa, parece uma maravilha, mas a realidade é outra. É dura. Muito diferente. Agora, professor, eu só vou fazer um pedido aqui. Antes de você fazer o seu pedido, nós temos uma participação ao vivo. Pode repetir. Antônio Carlos está com a gente na cidade de Alfenas. Olá, Antônio Carlos, bom dia, seja bem-vindo, Deus te abençoe, fique à vontade. Aumenta, por favor, produção, o retorno dele aqui, a gente não está ouvindo. Ok, bom dia, né? Bom dia. Bom dia para você, bom dia para vocês todos aí. Obrigado. Sou eu, Antônio Carlos, né, aqui da cidade de Alfenas. Eu resolvi ligar para vocês o seguinte, eu tenho uma netinha aqui aos 7 anos e fiz uma pergunta para ela, que quando ela crescesse, qual seria o nível do lado profissional dela. Ela me respondeu, perguntei para ela se ela queria ser uma professora, né? Ela me respondeu, se eu for professora, eu vou passar fome. A menina de 7 anos falou isso? E vou andar muito triste. Ela com 7 anos?
7 anos. Uau. Positivo. Que nível de discernimento que ela tem, hein? Com 7 anos. Ela está cursando o segundo ano, né? Exato, segundo ano. Uau. Segundo ano. O senhor é professor, não? Não. Tem professor na família? Não tenho professor na família, não. E olha que ela não viu ninguém de perto passando fome, né? Não tem ninguém. Quer dizer, ela estuda em escola pública? Ela estuda, sim, na escola pública. Aí, é municipal ou estadual aí? É municipal. Quer dizer, então ela já deve ter ouvido os professores comentando, tá faltando arroz lá em casa, tá faltando feijão, né? Para ela poder dizer isso, porque uma criança com 7 anos já pensou? Ô, senhor Antônio Carlos, muito obrigado. Sua participação realmente vem ilustrar o que nós estamos dizendo aqui, né? Deus abençoe o senhor e que ele possa conduzir a sua netinha aí numa boa profissão. Se ela quiser ser professora, inclusive, que ela não passe fome, né? Como muitos talvez estejam passando. Obrigado pela participação do senhor. Na verdade, não estamos nesse nível da fome, mas para sobreviver dignamente, nós estamos tendo que trabalhar 3 turnos. Mas se o professor quiser, aí nós podemos falar o que a menininha falou. Se o professor trabalhar uma jornada só, pegar uma matéria só, uma turma, melhor dizendo, e ele tiver, por exemplo, aluguel para pagar e não tem outra renda, ele para não passar fome, ele vai atrasar aluguel, ou ele vai deixar de vestir. Ele não vai passar, ele tem que ser ele não herói. vai passar contas, fome, né? ele não vai passar fome se ele pegar 2 ou 3 jornadas. É, Mas se pegar uma só e tiver filho para criar, meu amigo, Tem que ser quanto que é o herói. salário hoje médio de um professor mesmo? Do ensino infantil. Nós temos situação variável. Há um grupo de escolas que pagam um salário razoável. Em geral são Aliás, escolas mais caras isso. e etc. E tal. Mas um não é a processo maioria. histórico. Não é a maioria. Mas nós temos que trabalhar com a média, é o piso. Então, o piso de um professor da educação infantil hoje está em 1.049. Se aumentar na aula, que é 8,33, os 7,2%, dá 56 centavos a mais. Vai aí para R$ 9,00. Com R$ 9,00 você não paga 1 hora de estacionamento. Então, peraí, é 1.100. Vamos pôr 1.100 para arredondar a conta. Eu conheço pedreiros que estão ganhando um salário mínimo por semana. Sim. Um salário mínimo por semana. Eu não tô desfazendo aqui, obviamente, de profissão nenhuma. Eu estou dizendo o seguinte, que quem, por exemplo, o pedreiro estudou com quem? Quem preparou o pedreiro, por exemplo, para ele poder ganhar um salário mínimo por semana? É o professor. Então é o que o Maurício falou antes lá. Talvez teria que ser uma profissão, uma das melhores. Sim, mais valorizada. Quem prepara o médico, quem prepara o advogado. Inclusive, vale dizer aqui que muitas pessoas não valorizam o professor de ensino infantil, né? Mas ele deveria ser muito mais valorizado do que o do ensino médio, inclusive, também, porque se o aluno não tem um bom ensino no ensino infantil, ele não dá conta. Se acontecer alguma coisa com o aluno ali naqueles primeiros anos, ele não dá conta de se virar lá no 8º ano, no 9º ano, no 2º grau, não dá conta. Então tem que se valorizar realmente. E sabe o que eu estava pensando, professor? Até na minha inteira ignorância do assunto, mas ainda uma sugestão básica, que eu vejo, às vezes, manifestações dos professores, e vai acho que contra até mesmo o que os professores querem, porque eles acabam até pegando a raiva da sociedade, porque para o trânsito fica congestionado, a sociedade fica com raiva dos professores, e aí o efeito é o contrário. Eu acho que os professores têm que ser um pouco até mais criativos nesse ato de manifestação, porque são pessoas que têm condição são professores de marketing, professores de todo quanto é tipo de profissão. Tem tanta propaganda do governo aí, mas se juntar todos os professores, faz uma propaganda muito melhor dizendo a realidade, vai na porta do prefeito lá, mostra para o prefeito o que está acontecendo, porque eu acho que realmente o professor precisa ser valorizado e não pegar a raiva da população. Mas tem uma professora falando na minha cabeça aqui que o que acerta a veia é parar.
Porque quando para, mexe com todo mundo. E aí eles têm que se coçar e fazer alguma Ia coisa. ser polêmico. O meu pensamento é questão da sociedade, porque a sociedade ama o professor. Exatamente. Você quer ver a sociedade pegar uma raiva da professora quando o professor para a cidade. Mas eu sei que também é uma forma de atingir. A rede particular, nós temos, inclusive, muita dificuldade até para entrar numa escola, para poder conversar com os professores. Muitas escolas não permitem. Blindam, né? Eles se cercam ali. É porque é um ambiente particular. Querem né? resolver a questão intramuros. Então, às vezes, a gente tem que buscar uma visibilidade, mostrar. Porque, por exemplo, se a gente não provoca, nós definimos uma paralisação. Isso já motivou que vocês pautassem esse assunto. E ao vir aqui eu tenho oportunidade de esclarecer algumas coisas. Então a gente tem que fazer essa movimentação. Agora eu concordo que precisamos ter ações mais inteligentes, ações que possam ter uma repercussão maior no conjunto da sociedade. Inclusive mostrando o que está acontecendo. Apoio da mídia mesmo. Bom, a gente quer agradecer a participação do senhor. Né? A gente não é a favor da exploração, né, dos professores, a gente é a favor da valorização, como também a gente não é a favor da paralisação que prejudica os alunos. Claro. A gente é a favor de resolver o problema de todo mundo. Né? E aí precisa de ter um terceiro, um interlocutor para ajudar nesse diálogo aí, porque senão a coisa não anda também. E a gente percebe que o governo precisa realmente entrar nessas coisas, mas ele não dá conta de resolver muitas vezes, nem com os professores dele. Exato. Muitas vezes. Né? Bom, mas a gente ora para que a solução seja pacífica, né, e seja algo realmente que traga um benefício para todo mundo. A Assembleia, ela está aberta à população também amanhã, no caso, ou não? Olha, eu quero até aproveitar a oportunidade para reforçar o convite aos professores. Vai ser no Hotel Dário, ali na Espírito Santo, às 10 horas. Como é que é o nome do hotel? Dário. Dário. É logo ali próximo do centro. Sim. Na Espírito Santo. Ah, tá. É perto da Tupis com Goitacazes. E a Assembleia, quem tem a direito a falar, votar, são os professores. Mas sempre vão alunos, vão pessoas, pais de alunos, manifestam apoio. Inclusive nós temos recebido apoio de muitos pais. E dizer também que nós estamos aguardando, ainda hoje, nessa quarta-feira, que é a Assembleia amanhã, uma posição dos donos de escola. Eles não quiseram vir aqui debater, mas nós estamos aguardando que eles apresentem uma proposta mais aceitável para nós, mais digna. Porque se isso não acontecer, o caminho normal é de um conflito durante todo o ano, inclusive com uma greve. Sim. Mesmo, que poderá incomodar. Sim. E para quem paga escola particular, com certeza não vai aceitar, greve. E a gente lamenta até mesmo que não veio representante das escolas particulares, lamenta profundamente mesmo, sendo qualquer que seja o motivo, a gente lamenta porque é um assunto que a gente quer prestar à população e quer agradecer muito mais ao senhor por ter vindo até aqui o programa, esclarecido e também prestado essa informação à sociedade que merece a informação desde o começo até o fim, né, professor? Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e me coloco à disposição sempre que quiser debater esse tema. Muito obrigada.